Encontro com um lobisomem. Quando eu era pequeno, morava em uma cidade no interior do Pará. A cidade era pequena, rota de caminhões que cruzavam o estado. Me recordo de quando explorava a vizinhança. Sempre diziam para não chegar perto de uma certa casa, pois o homem de lá se transformava em um lobisomem. Claro que não chegávamos próximo da casa, mas algumas vezes podíamos ver esse senhor andando pelas ruas. Ele era magro, baixo, parecia estar doente. Algumas pessoas o ajudavam com alimentação. Ele era bem pobre e parecia que a doença não o deixava trabalhar. A regra na cidade era clara. Noites de lua cheia, não devíamos sair de casa. Na época, a cidade contava com um motor de energia. Às 10 da noite o motor era desligado e a cidade era tomada pela escuridão da noite. Apenas os mais corajosos ainda caminhavam pelas ruas com suas lanternas. Me recordo de certa vez. Pediram para que eu fosse até a cozinha trancar a porta dos fundos. Eu tinha muito medo, pois o quintal era muito escuro, mas me obrigaram a ir, pois estavam assistindo novela. Fui e tentei ao máximo não olhar para fora, mas senti que algo estava lá no fundo do quintal me olhando. Não consegui resistir e olhei. Então eu vi na escuridão aquele par de olhos vermelhos me observando. Eu travei na hora de medo e logo vi as patas daquela criatura. Ele começou a caminhar lentamente na minha direção. E para piorar a situação, a energia acabou. Era algo comum na época. Eu gritei de terror. Ouvi a criatura correndo na minha direção. Pensei que seria meu fim. Mas meu irmão mais velho correu da sala e veio fechar a porta. E quando ele passou o ferrolho, algo bateu na porta do lado de fora. Recebi uma bronca por não ter fechado a porta rápido. Porém, os meus familiares haviam esquecido que aquela noite era lua cheia. E a criatura ficou rodando a casa o restante da noite. Meu pai disse que viu a criatura pela janela de vidro da casa. Você deve estar pensando, era apenas ele querendo me causar medo. Mas ele não tinha esse costume. Aquela criatura, se fosse realmente um lobisomem, era diferente do normal. Ele não uivava, era sorrateiro, não avisava que estava se aproximando. Isso deixava os moradores da cidade com mais medo. Em uma fatídica noite de lua cheia, caiu em uma sexta-feira 13. Nesse dia foi um caos na cidade. Desde cedo os cães estavam uivando, latindo. Os que não estavam amarrados corriam para longe do bairro onde aquele senhor doente morava. Isso deixou a cidade apreensiva. Quando a noite chegou, foi um terror absoluto. Tudo estava em silêncio, todos trancados em casa. O gerador de energia perdeu força, as lâmpadas piscavam. Todos em casa, em suas camas ou redes, a energia acabou. E foi a partir desse momento que o terror começou a tomar de conta. Víamos a claridade da lua entrando pelas frestas do telhado. E um grito de terror ecoou pela cidade. Era o grito de um homem, parecia estar sofrendo. Era o grito de uma dor excruciante. Aparentemente, aquela era a primeira vez em que o homem realmente se transformou. Todos na cidade conseguiram ouvir seus gritos. Os cães gritavam como se estivessem apanhando. Ouvimos um estrondo. Pessoas começaram a gritar. Mulheres, homens e crianças. Correndo para todos os lados, alguns bateram em nossa porta pedindo para entrar. Meu pai abriu. Disseram que o lobisomem estava invadindo casas, atacando várias pessoas. Nenhum local naquele instante era seguro. Meu pai disse para ficarmos em silêncio, para ouvir o que estava acontecendo. Eu estava paralisado pelo medo junto com meus irmãos. Ouvimos gritos distantes. Em alguns momentos, pareciam estar vindo na nossa direção. Em outros momentos, se afastavam. Cães latindo para todos os lados. A pequena cidade estava em um verdadeiro pandemônio. Mas tudo ficou quieto. Não havia gritos, apenas o som da nossa respiração. Então ouvimos disparos. A polícia, que era um pequeno destacamento, estava caçando a fera, entretanto eram poucos homens. A criatura correu na direção em que estávamos, pois os disparos estavam mais altos. Podíamos ouvir os policiais tentando afugentar a criatura, enquanto pediam ajuda dos homens próximos para matar o lobisomem. Na época, ainda era normal armas na casa das pessoas. E os homens que tinham foram ajudar os policiais. Meu pai pegou sua velha espingarda e foi ajudar.
Pedimos para que ele não fosse, mas ele não podia ficar parado. Ele deu um 38 para o meu irmão mais velho e disse que ele deveria proteger a todos na casa. Ele e o outro homem que buscou refúgio saíram. Ficamos apenas ouvindo gritos e disparos se distanciando. Conseguiram encurralar a criatura na beira do rio Araguaia e ali conseguiram finalizar aquele ser. Meu pai voltou após 2 horas. Ele disse que nunca tinha visto nada igual. Era algo feio, parecia um cachorro grande, mas tinha muita raiva e dentes protuberantes, fora as garras enormes. A polícia levou o corpo que, segundo alguns, voltou ao normal algumas horas depois da morte. E realmente era aquele homem magro. O padre da cidade rezou bastante para que a maldição fosse quebrada naquele corpo. E ele foi enterrado no cemitério, o lugar onde ele foi morto, e o sangue escorreu. Não nasceu nem mesmo erva daninha no lugar. Era algo realmente de maldição. A cidade foi esquecendo aquela noite de terror. Apenas uma pessoa foi morta e alguns cães. A coragem dos homens fez com que ninguém mais fosse ferido. Mas alguns dizem que ainda viam o vulto de algo se movimentando nas sombras, quando era noite de lua cheia na cidade, e o silêncio tomava de conta. Dizem que ele tinha um filho que foi embora bem pequeno. Nunca soubemos para onde foi, e nem mesmo se a herança maldita daquele pai passou para ele. Se aconteceu, você pode ser vizinho de um lobisomem adormecido, que pode despertar a qualquer lua cheia. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem bem.